5, 4, 3, 2, 1. Multiversal Flaviana. Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Multiversal Flaviana. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante, as parábolas dos evangelhos. Hoje, principalmente, a parábola de Lucas 19, onde tem uma mensagem muito estranha, né? Jesus, onde ele diz para trazer aqueles que não querem seu reinado, trazer na sua frente e matar. Essa, creio eu, e eu acho que o primo Ateu também concorda, é uma das parábolas mais importantes, justamente por esse fato, né? Porque Jesus está usando mensagens de violência, né? Ele está defendendo o homicídio. E isso sempre foi um debate, né, entre ateus e cristãos. Né? Por que ele está usando essa mensagem? Então, os cristãos defendiam que não é Jesus que está falando, ele está falando uma mensagem do rei. Né? E os ateus dizem que não, que é Jesus mesmo, que ele é um cara violento e ele tá dando uma mensagem de violência. Só que nós descobrimos em Guerra de Judeus, tá, uma passagem que é referente a isso, a essa passagem. É o que nós vamos trazer hoje para vocês, e vocês vão entender o contexto dessa passagem, tá? Então, fique com a gente aí até o final e vocês vão descobrir o enigma dessa parábola de Lucas. Bom, então vamos dar início aqui ao nosso tema de hoje. Eu trouxe, como eu disse, a parábola de Lucas 19. Tá? Então, essa parábola, ela sempre foi assunto de debate, né, entre cristão e ateu, porque sempre ficou aquela discussão. Jesus disse para trazer aqueles que não queriam o seu reinado e matar na sua frente, ou foi o rei e Jesus simplesmente citou a passagem do rei? A grande questão que eu discuti com o primo Ateu é, não importa se é o JC ou se é o rei que disse essa palavra. A questão é, por que Jesus usou de uma expressão defendendo o homicídio? Né? Essa é a grande pergunta que eu sempre me fazia. Então, quando eu me tornei ateu, a grande questão para mim era, por que alguém que está criando esse personagem, né, um ser que seria um ser bondoso, por que ele está colocando uma defesa do homicídio, dizendo para trazer aqueles que não querem o seu reinado, e aí não interessa se é o reinado dele ou do rei. Né? A grande questão, assim, o contexto ali é que o JC estava entrando em Jerusalém para se tornar rei. Né? Essa é a grande questão. Aí ele para e ele conta, vou contar uma parábola. Ou seja, dá a entender que é ele que está entrando lá e ele está falando uma parábola sobre ele, né, sobre o reinado dele. Tá? Então, essa sempre foi a discussão, né, nas rodinhas de ateus e cristãos. Hoje, porém, vou trazer uma nova abordagem que ninguém discutiu até hoje. Tá? Isso é fruto da pesquisa minha e do Scania. Então, eu vou trazer para vocês uma outra concepção que tem conexão com os flavianos. Tá? E aí vocês vão decidir se isso tem a ver ou não com a história do JC. Mas a grande questão que eu quero que vocês pensem no final desse vídeo é, por que o autor, criando um personagem, Jesus, colocaria uma mensagem defendendo o homicídio? Tá? É isso que eu quero que vocês pensem, entendeu? Eu não quero que vocês pensem, realmente tem a ver com os flavianos, não. Tá? Essa não é a grande questão. A grande questão é, por que alguém criando um personagem desse, que está criando uma religião, escreveria uma mensagem, né, sobre violência, sobre guerra, né, porque não mensagens boas? Né? Se Paulo estaria escrevendo antes dos evangelhos, Paulo está usando, né, textos de filósofos gregos, falando do bem, do amor, compaixão. Por que alguém criando o texto depois, os sinóticos, colocaria essas mensagens de ódio na boca de Jesus? É isso que nunca
fechou para mim, né? Hoje já eu entendo o motivo, entendeu? É, então vamos lá, primo. Deixa eu colocar aqui. E essa é a minha famosa frase que eu sempre digo: a grande sacada para descobrir quem criou JC é saber quando os evangelhos foram escritos e não quando a história acontece. Bom, então assim, ó, as parábolas do JC. As pessoas precisam entender, tá, o que é parábolas, porque eu sempre vejo as pessoas, por exemplo, nesse caso, defendendo que não foi o JC que disse, foi o rei. Tá, não é esse o grande problema. O problema é que as parábolas, tá, aqui eu vou definir para o pessoal entender, e aí ver que não faz sentido mesmo o JC usar essas parábolas de violência, tá? Então veja bem, ó, parábolas são pequenos contos cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana que ilustram uma verdade moral ou espiritual contida na história e que sempre terminam com uma reflexão ou um ensinamento. E aí, quando o JC diz tragam aqueles que não querem meu reinado e mate na minha frente, eu pergunto, aonde está o ensinamento, a lição de moral? Tá? Eles possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. As mensagens das parábolas sempre ajudam ou incentivam as pessoas a serem mais felizes, mais confiantes, ajudar a conviver melhor com o próximo. Enfim, suas mensagens são sempre positivas. E aí eu pergunto, primo, as mensagens do JC eram mensagens positivas ou negativas? Depende de qual lado você estava, né? Se você estivesse do lado dele, aí era positivo, né? Se você estivesse contra ele, aí a conversa era um pouco diferente. É tipo me Perfeito. perguntar se o Deus da Bíblia é bom ou ruim. Eu digo, depende do qual lado você tá, entendeu? Boa saída. É o nosso amigo Wesley. Beleza, Wesley. Você tá no lado que segura o cabo da espada ou no lado que tá na ponta da espada? Entendeu? Legal, primo. Então, ó, características das parábolas. Narrativa geralmente curta, os personagens são humanos, né, diferente da, do início de Gênesis, né, que você tem animais, né, que são fábulas. As parábolas são humanos. Tá? Utilização de linguagem simbólica e metafórica. Final moralizante através do exemplo de algum personagem. Tá? Então, final moralizante, o qual a gente não encontra nas parábolas de Jesus. Os teólogos sempre se questionam sobre as parábolas de violência retratadas por JC nos evangelhos. As parábolas de JC, ao contrário das apresentadas pelos budistas, contam histórias com comportamentos violentos e injustos de pessoas poderosas e donos de escravos. Ao apresentar personagens como reis e ricos fazendeiros violentos e injustos, os autores dos evangelhos usam Jesus para passar mensagens dos governantes romanos sobre submissão, vingança e poder, aparentemente a favor do sistema escravocrata romano. Provavelmente o público judeu camponês que ouviu essas parábolas ficaram chocados com essas mensagens vindas de um membro de sua própria nação. As parábolas violentas de Jesus, como as ervas daninhas e o trigo, os inquilinos maus, o banquete de casamento, servos fiéis e os talentos, têm um toque sutil e uma mensagem subliminar do sistema injusto do Império Romano contra os judeus do primeiro século. Os cristãos, ao lerem essas parábolas, têm uma imagem assustadora e contraditória de um Deus que, ao invés de pregar o amor, desculpa, a justiça e paz, defende atitudes como violência, assassinato, escravidão, arrogância e abuso de poder. Deus é retratado nas parábolas de Jesus jogando as pessoas em uma fornalha ardente ou lançando-as nas trevas onde há choro e ranger de dentes. JC finaliza suas parábolas incentivando a violência divina, levando as pessoas a uma morte miserável. O Deus do Antigo Testamento cometia assassinatos e destruía com fogo
as cidades dos judeus. Jesus não fica muito atrás desse Deus malvado. Ao fazermos uma pesquisa minuciosa sobre as origens dos evangelhos e da criação do personagem JC, descobrimos que as parábolas são, na verdade, histórias anacrônicas referentes aos imperadores romanos ou os flavianos. JC seria apenas um personagem fictício criado para passar as mensagens de Vespasiano e Tito Flávio sobre os judeus sobreviventes da guerra contra Roma do ano 70. As parábolas são mensagens subliminares e os personagens são metáforas dos imperadores flavianos. Quer comentar alguma coisa, primo? Não, pode dar continuidade aí. Tá. Então, vocês percebem, para quem leu as mensagens, se vocês perceberam, por exemplo, o sinótico, eu sempre digo isso, para vocês entenderem a criação do personagem, vocês têm que ler os sinóticos. Quando vocês vão para João, João tem duas parábolas. E é uma do pastor e outra da videira. Por exemplo, na passagem da figueira que Jesus ele amaldiçoa, ali se refere ao povo judeu. Tá? Na videira, apesar de ter uma mensagem ali do JC sobre as pessoas que não acreditam nele, pegar elas e, né, jogar no fogo, a mensagem é o contrário também. Ela diz que a videira, o JC é a videira viva, né? E quem usufruir disso vai ter vida eterna. Veja que é diferente da figueira que ele simplesmente amaldiçoa. E o exemplo do pastor, o JC, ele diz que ele é o pastor, né? Veja que é diferente das parábolas dos sinóticos, que Jesus diz em um determinado ponto, e o primo pode ajudar, que ele diz, eles perguntam, por que o senhor fala em parábolas, mestre? E ele diz, é que para alguns que têm olhos não vejam, que têm ouvidos não ouçam, e para que alguns não se salvem. Não se salvem. Então, que mensagem. Né? E ao contrário, e João já é o contrário. João ele tem duas parábolas e ele se refere a ele fala assim, oh, isso aí sou eu. Entendeu? Então é completamente diferente. O assunto do João é diferente. Então os três sinóticos, as parábolas é sempre sobre violência, é sempre um servo, né? É sempre um rei que manda matar. Então vocês vejam que os três sinóticos eles estão alinhados. Tá? Então, agora essa passagem de Lucas, ela de todas assim é mais interessante porque a gente conseguiu encontrar uma passagem em Guerra dos Judeus que fala sobre isso, entendeu? Então o autor usou o livro Guerra dos Judeus, que vocês vão entender no final desse vídeo. O Scania, em breve ele vai estar junto com a gente aqui. Tá? Bom, então vamos dar continuidade aqui. Ó. Essa parábola aqui, na verdade, ela também reflete, é a mesma que Mateus 25, só que tem algumas mudanças, né? Mas é a mesma história de um rei que viaja, um senhor nobre que viaja para uma terra distante para se tornar rei e deixa os seus servos incumbidos de tarefas, né? Tarefas em relação ao dinheiro, né? Então, eu escrevi assim, ó. Jesus, antes de entrar em Jerusalém para se tornar rei, resolve contar a história de um homem rico que viajou a um país distante para se tornar rei. Ele chama alguns de seus servos e lhe dá dinheiro para que administrem enquanto estiver fora. Já como rei, esse senhor, depois de muito tempo, volta e resolve acertar as contas com seus servos. A maioria dos servos administram muito bem, porém aquele que recebeu menos foi duramente punido, pois não fez o que o seu senhor pediu. A diferença entre as duas parábolas está apenas no final, onde Jesus, após contar a parábola, comenta e dá sua opinião sobre o assunto, como de costume. Nesse caso, o JC diz para trazer aqueles que não querem seu reinado e matarem na sua frente. Então veja aqui, né? Então você tem o início deles é isso, ó. Então Mateus, ó, porque o reino dos céus é como um homem que viaja para um país longínquo,
que chamou seus próprios servos e lhe entregou os seus bens. Né? E Lucas, portanto, ele disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. Né? Ele, chamando seus 10 servos, deu-lhes minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. Então, tudo tem um cara nobre que viaja e deixa dinheiro ou minas para que eles negociem, né? Aí a diferença, por exemplo, aqui em Mateus, ó como ele termina aqui uma parábola, né? Veja que mensagem moral e justa, ó. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, haverá choro e ranger dos dentes. Que linda mensagem de amor desse ser, hein? Fantástico. Né? E Lucas vai estar, mas esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Tá? Veja que não interessa se foi o JC que disse ou não, se foi o rei. A questão por que ele termina uma parábola, que tinha que ser um ensinamento moral, tá? E ele termina com um incentivo à violência, a um homicídio. Tá? Em Lucas vai estar assim, ó. Portanto, ele disse: certo um homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. E ele, chamando os seus 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos, prestem atenção nisso aqui, tá? Ó, mas os seus cidadãos odiavam-no e enviaram uma delegação após ele, ou, em alguns está embaixada, entendeu? Delegação ou embaixada é a mesma coisa. Dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. E aconteceu que ele, retornando depois de ter recebido o reino, tá? Ele virou rei, ordenou que fossem chamados servos, a quem ele entregara o dinheiro para que ele pudesse saber quanto cada homem ganhara negociando. Ele disse-lhe, pela tua própria boca eu te julgarei, servo mau. Sabias que eu sou homem severo, que eu tomo o que não pus e colho o que eu não semeei? Por que então tu não pusestes o meu dinheiro no banco? Pois na minha vinda eu poderia ter exigido o meu com a usura. E disse aos que estavam com ele: tomai dele a mina e dai-a a quem tem 10 minas. E eles disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. E aí, finalizando, Jesus diz: pois eu vos digo. Eu vejo que isso aqui não é o rei falando, né? Isso aqui é o JC, sempre ele quando ele termina a parábola, ele sempre começa com essa frase: pois eu vos digo, o JC explicando, que todo aquele que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que ele tem será tomado. Mas esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os na minha frente. Eu trouxe aqui alguns comentários, que é aquilo que eu falei no início, tá? Para vocês entenderem qual que é a defesa deles, o que eles dizem sobre essas parábolas, tá? Então vejo aqui sobre Mateus. Então coloquei o link aqui do site. Então ele diz aqui, ó: as parábolas de Jesus nos ensinam verdades eternas. Que lindas verdades, hein? Mas também oferecem lições práticas e inesperadas para as questões mundanas. Como todas as parábolas bíblicas, elas têm muitos níveis de significado. Sua essência se relaciona e como utilizamos o dom da graça de Deus com relação ao mundo material. Trata-se de uma parábola sobre capital, sobre capital, investimento, empreendedorismo. Desculpa, não dá. Empreendedorismo e o uso adequado de recursos econômicos escassos. É uma refutação direta àqueles que veem uma contradição entre o sucesso dos negócios e a vivência da vida cristã. Quem deve gostar muito dessa passagem é o primo rico, viu? O Tiago Nigro, porque ele agora se converteu, né? Ele disse que um dos motivos de ter se convertido foi que a Bíblia, a palavra que mais apareceu na Bíblia era dinheiro, né? Ele se converteu por causa disso. Quem deve gostar dessa passagem é ele, viu? Veja que, né, é essa a imagem que eles dizem, né? Que essa parábola é sobre um investimento, capital, né? Eles não veem nada de violência, né? Cadê a violência? Né? Eles não conseguem enxergar, né?
a violência, eles deixam de lado, eles colocam para debaixo do tapete, né, primo? Né? Não, E enxergar olha, os líderes até enxergam, né? Só que eles sabem que o povo não vai questionar, então eles sim, meio que fazem isso pro próximo, entendeu? sim. E a outra aqui, ó. A parábola dos talentos mostra que não devemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Os verdadeiros seguidores de JC aproveitam as oportunidades e obtêm bons resultados. Os falsos seguidores desperdiçam tudo que recebem. Uma parábola é uma pequena história contada para explicar uma verdade complexa. JC contou a parábola dos talentos para explicar o que vai acontecer quando ele voltar. Na parábola dos talentos, o homem rico representa. Ah, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, porque assim, a discussão, quando a gente fala de Lucas, eles dizem não, que não é o JC que está dizendo, é o rei. Nessa passagem de Mateus, que é praticamente a mesma coisa, ele diz que o rei é o JC, porque não tem aquela mensagem final de matar na frente, entendeu? Então aqui eles dizem, olha que contradição, né? Aqui eles dizem, é a mesma parábola, um pouquinho diferente, tá? Mas é a mesma coisa, um nobre que viaja, retorna, né? Deixa o dinheiro aos cuidados, mas em Mateus não tem aquela passagem. Então aqui eles dizem, ó, que esse homem representa Jesus. Em Lucas você vai ver que não. Né? Ó, depois que ressuscitou, ele deixou a terra, mas confiou sua missão, sua autoridade e seus dons aos seus seguidores. Tá? Mateus 28, 18. E aqui é sobre Lucas, né? Então, esse cara aqui vai dizer o seguinte, ó, não se pode comparar livros que promovem violência e foram escritos por lunáticos com a Bíblia. Beleza, isso mesmo. Ela é tão superior que nem mesmo redatores e editores às vezes entendem, devido à falta de atenção e motivação desonesta. Evitam de modo proposital ler o contexto imediato da passagem. Quem lê a Bíblia com a intenção de achar erros nela ou de criticá-la, acaba demonstrando que não sabe interpretar texto. Realmente, eu não sei interpretar. Isto não é nem algo relacionado com o campo religioso, mas é falha de críticos na área de língua portuguesa. Eu confesso que eu não sou, eu tenho problema mesmo em escrever, tá? Alguns têm citado a passagem acima na tentativa de convencer outros de que a Bíblia promove a violência. De jeito nenhum, de jeito nenhum, Invadir de terra jeito nenhum. alheia? Jamais. O, Mandar bater no escravo? Jamais. não, não, Violentar virgens? Jamais. Chegar a matar até os animais, crianças de peito? Jamais. É foda, viu, pô? O cara não sabe é, interpretar e ele, tipo assim, joga nos outros algo que é um defeito dele, entendeu? exatamente. E queria perguntar para o pessoal do chat e responder a gente aí se o microfone de nós dois está nivelado, se vocês estão ouvindo direito, um está mais alto ou não. Só fala para a gente aí se está ok. Vocês estão ouvindo? Ouvindo a minha voz sexy? O analisar colocou aqui, ó. Não sei Realmente, se... você percebe em várias passagens, né, analisar que ele está sempre humilhando, né, os judeus. A grande questão é que você tem que entender quem são esses judeus que eles estão humilhando. Se são os judeus da época do JC ou os judeus da guerra, né, aqueles que foram escravizados. Né. Essa é a grande questão que a gente traz sempre, né. Quem são esses judeus que são criticados pelo JC? Aqueles de quando a história acontece ou de quando a história é escrita? Valeu, o som tá bom. Alexandre Iglesia, boa noite. Então vamos continuar aqui, ó. Em Mateus, o autor finaliza apenas tirando tudo do servo que não cumpriu seu dever e foi jogado nas trevas onde havia ranger dos dentes. Porém, em Lucas 19, o autor adiciona um outro final com uma lição violenta. E aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Quando os cristãos usam Lucas, eles dizem que Jesus não disse isso e que teria sido o próprio rei da parábola.
Quando a parábola se refere a Mateus, os cristãos dizem que Jesus era o homem rico da parábola. O argumento dos cristãos em relação à parábola de Lucas é que precisamos saber interpretar a passagem, ou o texto, essa é sempre a desculpa, ou o texto está isolado ou fora de contexto. Essa é sempre a desculpa. Ou seja, quando convém, os textos de JC são literais, e ele realmente disse aquilo. Quando não convém, usa o velho truque, do texto fora de contexto, isolado ou precisa de interpretação. Fala, primo. Não, é tipo assim, eu vou até começar a fazer isso, cara. Eu vou até começar a fazer esse exercício. Eu vou pegar o de Mateus e vou ler primeiro e falar assim, de quem que está se tratando aqui? Obviamente o crente vai falar que é de Jesus. Aí eu vou pegar o de Lucas e falar, e aqui, que é o mesmo texto. Eu vou começar a fazer isso para saber o que, é que eles respondem. Eu vou começar a fazer isso nas lives, para saber o que, é que eles respondem. Porque assim, você vê que eles próprios não aprovam esse comportamento, né? Só que no versículo que não cita a violência, eles apoiam e dizem que é Jesus. No outro que cita a violência, aí é o rei, que Jesus está usando como exemplo e tudo mais. Tá mudo, tá mudo, tá mudo, tá mudo. Mudo, mudo, mudo. Quando o JC diz, para ser meu discípulo tem que odiar pai e mãe, eles tentam fazer um marabalismo. Não, você tem que entender o contexto. Ele, na verdade, ele está falando sobre o futuro, que as pessoas iam ser odiadas, né? Que o filho ia brigar com o pai por causa do Jesus. Ele está vendo o futuro, né? E já quando ele diz, ó, amem o seu inimigo, ou amem uns aos outros, não, isso aí ele falou mesmo, ó, realmente, entendeu? E aí não precisa de contexto, você entendeu? Ó, ele disse, ó, amai-vos uns aos outros. Mas cadê o contexto disso? Aí, Né? não, Cadê o contexto contexto? aí não importa, porque se eles for atrás de contexto, eles vão ver que o inimigo, quem é o verdadeiro inimigo que tem que ser amado ali, entendeu? Exatamente. Agora sim, meus caros. Agora nós vamos entrar no mundo de Alice e vamos tomar um chazinho com a Alice aqui, com os nossos amigos flavianos. Essa é a interpretação da multiversal flaviana, tá? O que nós entendemos dessa parábola. Alguns vão dizer assim, mas algum acadêmico escreveu isso que vocês estão falando? Não, tá? Então, se você quer que esse texto aqui tenha uma assinatura de algum acadêmico, então não assista até o final, entendeu? Você vai só ficar com raiva, tá? Isso aqui é nós, tá, da Multiversal, que ao fazer a nossa pesquisa nós conseguimos descobrir essa passagem, tá? Então Não, e realmente tipo não tem assim, nenhum acadêmico que escreveu sobre isso, tá? Só para deixar avisado o pessoal. tipo assim, é importante você ter ali um título acadêmico, um apoio acadêmico, mas tipo assim, você vê, por exemplo, que acadêmicos apoiam Jesus histórico. E aí? Sim, exatamente. Mas E aí? como eu Então disse uma vez acadêmicos. já, é assim, por exemplo, eu não posso ficar, nem eu, Scanner, esperando um historiador, tá? Sim. Escrever, descobrir isso que a gente descobriu, e esperar que ele escreva para a gente copiar dele, tá? Então, a gente não pode ficar. Ou seja, a gente está pesquisando. Então, a gente descobre e a gente deixa a cargo do ouvinte, do leitor, entendeu? Aceitar ou não a nossa pesquisa, tá? Mas o que a gente está dizendo é isso, entendeu? Então, assim, o Ethel, né, até hoje as pessoas acham que ele é um lunático, né? Ele é um profundo conhecedor do que ele está escrevendo. Agora, imagina eu que eu não tenho um curso superior, eu não sou teólogo, né? Então, o pessoal fala, pô, mas eu vou acreditar nesse careca aí que ele está dizendo? Então, bom. Pelo que eu sei, Rodrigo Silva é arqueólogo, né? Então, se o título acadêmico servisse para dar, digamos assim, inteligência e um caminho correto para alguém, não deveria existir Rodrigo Silvas por aí, né? Esses acadêmicos que Exato. defendem o Jesus histórico. Exatamente. Mas é uma questão de conveniência, né, primo? Porque você veja que, por exemplo, um ateu,
ele, por exemplo, se ele pedir né, como se fala, nossa, fugiu até agora da minha cabeça, o diploma, né, do cara, por exemplo, ele não vai aceitar um Craig da vida aí que defende né, o Jesus, a ressuscitação, o começo do mundo em 6.000 anos, né? Ou seja, o diploma do nosso amigo Craig, por um ateu, tá, é lixo. A coisa acontece com um cristão. Para um cristão, por exemplo, um PhD aí do Richard Carrier, do Robert Price, desses caras, também, para eles não vai adiantar nada, entendeu? Aí se chegar um pastor aí que tem o ensino Superior. fundamental, tem o ensino fundamental, ele com a Bíblia na mão e diz que o JC existiu, para eles aceitam isso, entendeu? Ou seja, você vê que é questão de conveniência, né? É mais Exatamente. ou menos isso. É aquela coisa, pessoal. Se vocês não acreditam, pesquisem. Pesquisem. Lê os livros do Joséfo e pondera o que está sendo falado aqui. Entendeu? Então é assim, ó. Eu escrevi assim, ó. Jesus ilustra a história de um homem nobre que viajou para um país distante a fim de se tornar rei. Ele chama alguns de seus servos e lhe dá talentos para que administrem enquanto estiver fora. Cada um desses homens recebeu uma quantidade. Aquele senhor, depois de muito tempo, volta e resolve acertar as contas com os servos. A maioria cumpriu seu dever, porém aquele que recebeu menos foi duramente criticado e punido, pois não fez aquele talento que recebeu render durante todo aquele tempo. JC finaliza dizendo para trazer aqueles que não queriam ser reinado e matassem em sua frente. Como é típico das parábolas de JC, o autor descreve os eventos de maneiras chocantemente absurdas e violentas. JC diz que mais pode ser dado a todos os que têm, mas é absurdo dizer que aquele que não tem nada, até o que tem será tirado. Você não pode tirar algo de quem não tem nada. Como Jesus poderia concordar com algo tão cruel e desonesto? Tá? É isso que vocês têm que pensar, entendeu? Por isso que eu falo, a questão não é vocês acreditarem que isso tem a ver com os flavianos. Vocês têm que se perguntar, se esse personagem foi criado, por que o autor está colocando uma parábola de violência na boca dele? Tá? Principalmente quando esses autores estão criando uma religião, tá? Então, é isso que vocês têm que pensar, tá? Os cristãos não querem aceitar que essa frase, mas esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui, matai-os diante de mim, tenha sido uma referência ao próprio JC. Mas se analisarmos com cuidado o contexto da passagem e formos buscar uma resposta racional, usando elementos históricos, essa frase não se refere ao rei e nem a Jesus. Na verdade, essa passagem ilustra uma cena descrita no livro Guerra dos Judeus, e é, na verdade, um evento real onde os judeus sofreram nas mãos dos soldados romanos, dos flavianos, no final da guerra. Nossa pesquisa sobre as origens de Jesus comprova que os evangelhos são obras literárias dos imperadores flavianos que governaram entre 69 a 96. Tanto as profecias quanto as parábolas são baseadas em eventos reais e têm a ver com a guerra entre judeus e romanos. No caso da parábola das 10 libras e Lucas 19, o imperador romano Vespasiano é o protagonista. No caso, Vespasiano e Tito, tá? Eu coloquei Vespasiano, mas é Tito quem retorna. É Tito quem vai retornar, tá? Então aqui, vamos analisar aqui junto com vocês, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Ó. Vamos analisar versículo após versículo e entender sobre o que o autor está se referindo. Versículo 12. Um nobre foi a um país distante para receber o reino e depois voltar. Vespasiano, um nobre romano pertencente à ordem equestre, foi proclamado imperador por suas legiões quando estava no Oriente e foi para o Egito receber o título de imperador e depois foi para Roma comemorar o triunfo. Só que, eu não coloquei aqui, tá, mas Tito, ele retorna. Tito, ele também reinou junto com o pai, tá? Então os dois eram imperadores. E aí Tito retorna, tá? Vespasiano fica, ele vai para Roma e Tito retorna. Então, no caso,
como o JC sempre é uma metáfora de Tito, então é Tito que retorna, tá? No versículo 13, chamando os seus 10 servos, ele lhe deu 10 libras e disse-lhes: negociei com estes até eu voltar. O Império Romano consistia em várias províncias, né? Itália, Caia, Ásia, Síria, Palestina, Egito, África, Espanha, Gália, Britânia, Germânia. Quando Vespasiano chegou ao poder, a economia de Roma estava falida. Ele então criou novos impostos, sendo um deles o fiscos judaicos, cobrando apenas dos judeus, apenas dos judeus. Isso foi logo depois da guerra. Os 10 servos seriam as províncias governadas pelos romanos e o servo mau seria uma referência aos judeus, tá? Então veja que, como eu disse, a figueira representava os judeus, tá? Então quando Jesus ele amaldiçoa a figueira representa os judeus, tá? No Antigo Testamento tem isso. Versículo 27. E quanto a estes, meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, traga-os aqui e mate-os diante de mim. Em guerra dos judeus, Tito manda trazer aqueles que não queriam ser governados por ele e seu pai, e manda os soldados matarem todos em sua frente. Tá? Isso está em Guerra dos Judeus 6. A grande questão dessa passagem, né, eu demorei para entender, eu já tinha lido, depois eu reli, é que eu vou mostrar para vocês aqui que a ordem ela está diferente. Então, nos evangelhos, o autor diz que os judeus enviaram, o rei foi receber o reinado e os judeus enviaram uma embaixada contra. E aí termina dizendo para matar aqueles que não queriam o seu reinado. Em Guerra dos Judeus, ao contrário. Então, Guerra dos Judeus, Tito, ele já terminou a guerra, ele está fazendo ali um sermão com os judeus, estavam soldados, e José ele está interpretando, né? E aí Tito, ele primeiro fala, né, para trazer aqueles que tem um sacerdote do templo, aqueles que não queriam o reinado, e matar na frente dele. E aí depois ele fala outras coisas a mais, tá, que eu não coloquei aqui, porque senão vai ficar muito texto, e ele termina dizendo que esses judeus enviaram embaixadas atrás deles contra, ou seja, o autor só inverteu, tá, mas é exatamente a mesma passagem, tá, e eu vou aqui explicar para vocês, tá. Então veja aqui, no Guerra de Judeus, livro 6, capítulo 6, diz o seguinte, ó. Na história de Flávio Josefo acontece exatamente os mesmos eventos, apenas invertendo a ordem da cena. Na história de Josefo, Vespasiano deixou a Judéia com Tito e viajaram para o Egito, onde Vespasiano se tornaria o novo rei ou imperador, e depois retornaria à Judéia. Tanto no Evangelho quanto em Guerra dos Judeus, os autores dizem que os judeus enviaram uma embaixada para reprovar o governo do novo rei. De acordo com Josefo, assim como acontece na parábola de Lucas, os judeus não queriam os flavianos como governantes, tá? Então, no caso, Vespasiano e Tito, os dois recebem o título de imperador, mas apenas Tito retorna, tá? Então, aquela ideia que eu falo para vocês. Nos evangelhos, Deus envia seu filho Jesus apenas as ovelhas desgarradas, tá? Que eram os judeus. No caso de Guerra dos Judeus, o pai divino de Tito envia ele apenas para os sicários e os zelotas, tá, da guerra. Esses seriam as ovelhas desgarradas. Perfeito? Então vai estar escrito assim, ó, o Tito falando, ó, vocês fizeram como os miseráveis mais perversos teriam feito, e se encorajaram a agir contra nós por nossas dissensões civis e abusaram daquele tempo quando eu e meu pai, olha só que ele sempre fala em várias passagens, ele fala assim, eu e meu pai, né, fomos embora para o Egito para fazer preparativos para essa guerra. Mas quando o governo foi transferido para nós e todas as outras pessoas ficaram quietas, e até nações estrangeiras enviaram embaixadas e parabenizaram nosso acesso ao governo, então vocês, judeus, se mostraram nossos inimigos. Vocês enviaram embaixadas àquelas da sua nação que estão além do Eufrates, para ajudá-los a levantar distúrbios. Eu então cheguei a essa cidade como involuntariamente enviado por meu pai e recebi ordens melancólicas dele. Olha só, ele recebeu ordens do pai divino
Deus Vespasiano para acabar com a insurreição, tá? Ou seja, se tiver que matar todo mundo, que mate, entendeu? Essas foram. Então veja que ele fala do pai dele. E depois que Tito termina essa guerra, ele volta para quem? Ele volta para o pai. E ele se senta onde? Do lado do pai? Do seu lado direito, tá? Em Lucas 19 até assim, ó. Depois de Tito destruir Jerusalém, alguns sacerdotes foram trazidos a Tito pelos soldados, onde eles imploraram por suas vidas. Assim como a história de Jesus, o imperador Tito, após um longo discurso aos judeus sobreviventes de Jerusalém, ordena que aqueles que eram contra seu governo sejam trazidos à sua frente e mortos, tá? Então veja, Lucas vai dizer o seguinte, ó, mas aqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, traziam para cá e matavam diante de mim. Olha o que Joséfo diz aqui, ó. No quinto dia depois, os sacerdotes que sofriam com a fome desceram, e quando eles foram trazidos a Tito pelos guardas, eles imploraram por suas vidas. Mas ele respondeu, olha aqui, ó, respondeu que o tempo de perdão havia acabado. Lembra que eu falei que nos evangelhos fala sempre sobre a questão do arrependimento? Né, eles estão sempre falando, se arrependo, né? E aí acabou o tempo do perdão, do arrependimento. Encerrou, né? A guerra foi final, então eles não se arrependeram. Tito foi lá e destruiu, tá? Tem uma passagem que Joséfo diz que foi feito como que ele fala? Meio que um festival de arrependimento. Ele, né, deixou as pessoas, né? Ele teve várias oportunidades, como eu falei assim, nos 3 sinóticos, você tem a palavra arrependimento, arrependo-se, são 40 vezes, tá? Em João não existe essa coisa de arrependimento, ele não fala, não existe a palavra arrependimento, né? E nos evangelhos são 30 vezes a palavra arrependimento, arrependo-se. Então você veja que está em consonância. Tem uma passagem também que fala assim, né, que não sei se tem a ver, que é justamente para reforçar a ideia de que eles tinham que se arrepender, né? E também para usar como prova contra eles. Que é aquela passagem que fala assim, há mais júbilo e festa nos céus por um pecador que se arrepende do que por não sei quantos mil justos. Não sei se tem a ver com isso também. Com certeza tem a ver. Tudo ali tem a ver com a guerra, entendeu? Tudo tem a ver com a guerra. Você vai pegando, você pegou uma, entendeu? Por isso que você está conseguindo entender isso. Você pegou uma passagem, pegou 2, 3, você vê que é referente à guerra, então, quando você lê, você consegue, quando você imagina que pode estar se referindo a Tito, à guerra de 70, você consegue alinhar esse pensamento, entendeu? Então, pode ter certeza. A questão é saber como explicar isso, entendeu? Aqui eu trouxe a sequência do texto de Joséfo, tá? Só retirei algumas partes aqui, porque senão fica muito longo. Então aqui ele começa assim, ó. No quinto dia depois, os sacerdotes que sofriam com a fome desceram, e quando eles foram trazidos a Tito pelos guardas, eles imploraram por suas vidas. Mas ele respondeu que o tempo de perdão havia acabado. E quando a eles, e que estava há muito sagrada, a essa casa sagrada, em cuja conta somente eles podiam justamente esperar ser preservados, foi destruída, e que era agradável ao seu ofício que os sacerdotes morram com a própria casa a que pertenciam. Assim ordenou que fossem mortos. Então veja que essa passagem aqui, ela vai para o final de Lucas, tá? Então é como se Tito fosse Jesus e dizendo para trazer aqueles que não queriam o reinado, trazer à sua frente e matar, tá? Então veja que o autor de Lucas, ele só inverteu, tá? Mas quando o governo foi transferido para nós, e todas as outras pessoas ficaram quietas, e até nações estrangeiras enviaram embaixadas e parabenizaram o nosso acesso ao governo, então vocês, judeus, se mostraram nossos inimigos. Vocês enviaram embaixadas àquelas de sua nação, que estava além de Eufrates, para ajudá-los a levantar distúrbios. Então isso aqui está no início de Lucas, onde o autor diz que um rei, um nobre, viajou para uma terra distante, ou seja, Vespasiano indo para o Egito, Vespasiano e Tito indo para o Egito, e depois Tito voltando. Então esse rei
tá? Seria Tito, tá? Porque Vespasiano mandou ele, tá? Os dois, como eu falei, os dois governaram junto. Os dois eram imperadores ao mesmo tempo, tá? Então, no início, fala do rei, do nobre que foi para uma terra distante para se tornar rei, e foi enviado embaixadas contra ele. E aqui você tem Joséfo dizendo que foi enviado embaixadas para levantar distúrbios, ou seja, é a mesma história, só o autor inverteu, tá? Novas muralhas foram construídas por vocês ao redor de sua cidade, surgiram as sedições e um tirano lutou contra o outro, e uma guerra civil entre vocês. Eu então cheguei a essa cidade como involuntariamente enviado por meu pai e recebi ordens melancólicas deles, tá? Então veja que aqui é outra passagem que eu vou trazer futuramente, que ele fala que um lutou contra o outro. Então, na passagem dos evangelhos, diz que um lutou contra três, três contra um, cinco contra, entendeu? É sobre essas facções que lutaram, entendeu? Um contra o outro. Tá, lá diz cinco, né? Cinco famílias, um luta contra o outro. Em Apocalipse também fala alguma coisa sobre isso, sobre lutarem um contra o outro. Fala, primo. Só essa questão não sei se você vai poder responder agora, né? Essa questão que tu fala que eles inverteram a ordem, eu não tô conseguindo pegar muito bem. Essa questão do rei que foi, voltou e tudo, depois mandou lá as embaixadas, que tu fala aí que teve uma inversão aí, não tô conseguindo pegar muito bem. Fala de novo aí, primo. A questão Você não entendeu Você não entendeu essa inversão? Então, por exemplo, em Lucas, você tem primeiro o JC ele começando a sua parábola dizendo que um nobre viajou para uma terra distante para se tornar rei, né? E aí ele diz que ele não diz os judeus, ele diz que enviaram embaixada, né, contra ele, né? E aí no final o JC diz, ó, aqueles que não quiseram, não querem que eu reine sobre eles, tragam na minha frente e matem. Em Joséfo é invertido, o Tito começa a discursar e ele manda trazer aquele sacerdote, aquelas pessoas que eram contra eles e matar na frente. Matar ali, pede para os soldados trazer, a mesma coisa de Jesus, tragam na minha frente. No caso são os discípulos, no caso de Tito são os soldados. Comparações aqui, ó. Nos evangelhos, ó. Um nobre viajou para um lugar distante para se tornar rei. Em guerras judeus, um nobre, no caso Vespasiano e Tito, viajaram para um lugar distante para se tornar rei, ou imperadores. Os cidadãos odiavam o rei. Em guerras judeus, os judeus odiavam o rei, no caso Vespasiano e Tito. Nos evangelhos, ele era um homem muito severo. Em guerras judeus, Vespasiano ele era um homem severo, tanto que ele, né, colocou taxou eles, entendeu? Apenas judeus. Ele era realmente considerado pelos judeus muito, muito mal. Ó, exigiu aquilo que não plantou, tá? No caso do Vespasiano também, né? Todos os imperadores, eles exigiam aquilo que eles não plantavam, né? Que é aquela história deles irem para as províncias e exigir, né, os tributos. Então eles não plantavam, eles simplesmente chegavam lá, mandavam os soldados, eles pegavam, né, o trigo, essas coisas, os animais, e levavam para Roma. Então, os romanos não plantavam, só colhiam. Tá? Ó, enviaram uma embaixada contra. No caso do Guerra dos Judeus também, eles enviaram. Então, em Guerra dos Judeus, eles também enviaram uma embaixada. Ó. Então, você tem aqui um nobre que viajou para um lugar distante. Nos dois você tem. Então, aqui eles também enviaram, cada um enviou uma embaixada. Nos evangelhos, em Lucas, né, Jesus mandou trazer quem não aceitava seu governo e matar na sua frente. É a mesma coisa que Tito fez, entendeu? Ele mandou soldados trazerem e matar. Tá? Ele não diz, ó, matar na minha frente, mas se ele está mandando soldados trazer esses judeus, ele vai matar na frente de Tito. Ou seja, então aqui mostra que essas duas literaturas elas estão conectadas, tá?
Elas estão conectadas. Resumindo, tanto as profecias quanto as parábolas de Jesus são, na verdade, textos retirados do livro Guerra dos Judeus e se referem aos flavianos. Portanto, podemos concluir que as profecias e as parábolas são anacrônicas. Tá? Ou seja, vocês precisam saber quando a história está sendo escrita e não quando o personagem é alocado. Tá? Isso é o anacronismo. As profecias, as parábolas, são anacrônicas, porque elas se referem à época que estão sendo escritos os livros. Tá? Então, veja que, então, como Jesus poderia usar uma parábola falando dos flavianos no ano 30? Entenderam a grande sacada? Os autores dos evangelhos sinóticos tinham como objetivos e intenções credibilizar o governo flaviano como sendo entregue pelo próprio Deus, retirar a culpa pela destruição do templo e apresentar aos judeus os Messias ou Cristos das profecias messiânicas, que, com a ajuda de Flávio Josefo assumindo o posto de profeta, forjou uma literatura profética onde um filho de Deus, Jesus, teria tido visões dos flavianos como cumprindo a vontade de seu Pai divino. Era exatamente essa composição messiânica que os judeus aguardavam em seu tempo. Um profeta e dois messias, que James Tabor aborda em seu livro de Jesus Genesis. Tá? Então, é bem interessante, porque eles estavam esperando dois messias, tá? E um profeta. Então, veja que o profeta, tá? Então você tem um profeta que é o Flávio Josefo. Então, Flávio Josefo, ele profetiza que os Vespasianos iam se tornar imperadores mesmo antes do Nero morrer. Tá? Então, ele é o profeta. E aí você tinha dois messias. Tá? Isso que é muito importante. Porque até então a gente imagina sempre a ideia de um messias. Mas existiam, né, textos que eles esperavam dois. E aí você tem Josefo dizendo que as profecias sobre os governantes se referiam a Vespasiano e Tito, ou seja, os dois Messias. Tito não usa o termo Messias porque ele não poderia usar isso, nem Cristo. Ele utiliza o termo governantes. Entendeu? Então, existe alguns apócrifos, tá? Existe aquele do... o Messias Vingador, eu não lembro como que é, que fala que eles colocam os flavianos lá, entendeu? A grande questão é que eles colocam eles é anacrônico também, entendeu? Mas existem muita... os pais da igreja usam muito os flavianos, tá, nos seus textos, então eles têm uma importância muito grande para a igreja, os flavianos. E o mais interessante, o mais maluco disso, é que você encontra no Talmud, do século III, um cara chamado Yochanan Ben Zakkai, que era do século I, dizendo que o Vespasiano era o Messias aguardado. Esse, acho que, assim, para mim, é o que faltava nas profecias, entendeu? Tem uma literatura judaica falando isso? Tem o Talmud do século III, tá? Que eles estão escrevendo. Essa informação é do século I, tá? Eu acredito que eles estavam escrevendo alguma coisa, entendeu? O pessoal diz que essa coisa da oralidade, que eles lembravam de tudo lá, imagina, 3 séculos, 2 séculos, o cara lembrar de tudo e escrever, entendeu? Ou seja, eles estavam escrevendo já esses textos, entendeu? Como que ele ia saber, o cara do século III, do comecinho do século III, saber o que Yochanan Ben Zakkai falou no século I? Não faz sentido, entendeu? Então, assim, desculpe, mas eu discordo dessa ideia da oralidade dos judeus saberem de cor, entendeu? Os livros e essa história dos autores dos evangelhos, lembrar do que as pessoas falaram do ano 30 ou até o ano 70 e eles escrevendo, entendeu? Eu acho isso maluco. Quando tudo virou religião, depois de 90, tá? São os autores de Paulo, Clemente. Então, o primeiro ali que deu um pontapé foi Clemente de Roma, que era o primo dos Flavianos, tá? Titus Flávio Clemens, que foi morto por Domiciano. Então, esse cara que deu início, e depois o autor de Paulo,
o autor das 7 cartas, ele dá também essa continuidade, entendeu? Inclusive, você tinha um outro evangelho na época ali, que era o Didache, não sei como o Scania usa esse termo. Eu acho que é de daqui. É isso, Então, ele está sendo escrito ali também, e ele também não tem nada a ver com os sinóticos, tá? E ele usa o termo de cristão, e é isso que eu e o Scania a gente começou a estudar agora, entendeu? E para frente a gente vai ter novidade, Então, é nessa época que começa a surgir, entendeu? 90, eles começam a criar o cristianismo, e aí tem vários caras ali em Roma interessados nesse cara para ganhar dinheiro, né? Nos textos de Paulo, que não vou lembrar agora de memória, né? Ele diz que não vê problema em ganhar dinheiro com isso. Então eles estão ganhando dinheiro. Aí começa a surgir um monte de cristianismo ali. Cada um pega essa ideia, né? Então não existe uma ideia pronta, né, do JC. Então cada um vai criando sua história diferente. Cada um cria uma coisa. E é por isso que surge esse monte lá de cristianismo, várias seitas, né? Então é depois de 90, depois de 80, depois da morte de Tito, né, eles começam a escrever ali na época de Domiciano. E Domiciano, como odiava o irmão, ele começa a matar várias pessoas, e muitos desses eram cristãos, né? Então eu mostrei para vocês, né, que as parábolas, essa parábola de Lucas se refere a Tito, e isso está em Guerra dos Judeus. As outras parábolas também se referem aos flavianos, tá? A gente vai mostrar isso em outras lives. Então, vamos ver aqui as conexões flavianas com os evangelhos. Então, veja, primeiro, os 3 evangelhos foram compostos durante o governo dos flavianos, entre 70 e 81, que é quando Tito morre, tá? Então, essa época é feito os 3 sinóticos, é isso que eu e Scania a gente entende, tá? 2, as profecias do JC eram sobre os flavianos, isso a gente já mostrou em outras lives, e a gente vai mostrar ainda mais coisas, ou seja, todas as profecias se cumprem no ano 70 com Joséfo está em Guerra dos Judeus. Todas as profecias se cumprem, tá? Não que se cumprem, na verdade, vaticinium ex evento, ou seja, as profecias estão sendo escritas depois dos eventos, tá? Mas é sobre os flavianos, porque quem vai para a guerra são os flavianos. Então, veja que os evangelhos foram compostos durante o governo deles, as profecias são sobre eles. 3, os milagres eram sobre os flavianos. O milagre, por exemplo, que Jesus ele fala que curou um cego com guspe, um cara com ouvido também, com surdo, um cara que tinha a mão atrofiada. Todos esses milagres Vespasiano também fez. Como que 2 histórias competindo ao mesmo tempo ali, Jesus fazendo o mesmo milagre que o Vespasiano, e eles não têm nenhuma preocupação com isso, né? Eles deveriam pegar esses livros e jogar fora. Como que o Vespasiano está fazendo os milagres e você tem um judeu fazendo o mesmo? Ou seja, você percebe que existe um interesse dos flavianos nessa literatura. Senão eles teriam já eliminado essa literatura, tá? Aí, 4, as parábolas, tá? Que nós mostramos hoje. As parábolas são sobre os flavianos. 5, os anacronismos eram sobre os flavianos. Ou seja, os anacronismos, a gente tem as próprias profecias, a gente tem os impostos, tá? Que a gente vai mostrar também para vocês. E hoje, né, mostrei para vocês as parábolas. Então, ou seja, a parábola do que Jesus está falando lá no ano 30 está falando sobre os flavianos. Como que isso é possível? Isso é possível desde que seja anacrônico, ou seja, os autores estão escrevendo depois dos eventos. Para escrever essa parábola que eu mostrei hoje, o autor de Lucas, ele tinha o livro de Joséfo na mão, ele estava ali com Guerra dos Judeus de um lado e estava escrevendo a história. Daí ele falou assim, peraí, eu vou pegar essa passagem aqui de Tito aqui mandando matar os caras na frente dele, dizendo que os judeus mandaram embaixada contra o rei, e eu vou criar uma historinha aqui. Aí pegaram história. Vocês percebem a conexão? Ó, em Guerra dos Judeus, ó, e para aqueles a quem passavam faziam todos os tipos de aclamações. Isso aqui para quem diz que os flavianos eles não eram chamados de Salvador, eles foram o Salvador, tá? Então o pessoal diz, não, porque eles mataram todo mundo, destruíram. Não, eles destruíram
apenas aqueles que não se arrependeram, tá? Então veja aqui que José fala aqui, ó, e para aqueles a quem ele passava, isso que é Vespasiano, faziam todos os tipos de aclamações devido à alegria que tinham de vê-lo, a simpatia de seu semblante e denominaram-o seu benfeitor e salvador, e a única pessoa que era digna de ser governante da cidade de Roma, tá? Então esse aqui ele está lá é uma passagem que ele está na Judéia, lá numa cidade lá, e eles estão aplaudindo tanto em Roma como na Judéia, ele chamava ele de Salvador. Ó, o que José fala aqui, ó? O que resta, portanto, é isso, que você recorra à assistência divina, mas isso já está do lado dos romanos, pois é impossível que um império tão vasto seja estabelecido sem a providência de Deus. Ou seja, para Joséfo, a destruição de Jerusalém, do templo, foi uma providência divina. Já quem fez essa providência? Jesus. Jesus era o Filho de Deus e ele previu que isso aconteceria. Então, não foi um mero caso, não foi os romanos que simplesmente chegaram lá e derrubaram tudo. Não, era uma providência divina. Então, Jesus vem para colocar isso. É por isso que eles criam esse personagem, tá? E Marcos é escrito antes de Guerra dos Judeus. E só mais uma passagem aqui, ó. Quando, portanto, Tito marchou sobre aquele deserto que ficava entre o Egito e a Síria, enquanto ele estava ajudando seu pai em Alexandria ao estabelecer aquele governo que havia, olha só, que havia sido conferido a eles por Deus. Vocês percebem o que Joséfo está dizendo aqui? O governo deles foi dado por Deus para governar sobre os judeus, sobre todos os povos, tá? E é isso que os evangelhos fazem. Quando ele diz a palavra evangelho, tá? A gente vai fazer uma live explicando o que é evangelho. Evangelho é isso, eram as boas novas de uma guerra, de uma vitória militar. Então, quando Marcos, Mateus e Lucas usam a palavra evangelho, não está se referindo a um livro. Quando Paulo usa evangelho, a palavra evangelho, é o livro, eram os livros que já estavam circulando, tá? É isso que nós vamos explicar para vocês, tá? Mas agora, ó, mais outra passagem aqui, ó. Mas agora o que mais os levava a empreender essa guerra era um oráculo ambíguo, que também era encontrado em seus escritos sagrados, como a partir daquele momento alguém de seu país deveria tornar-se governador da terra habitável. Os judeus levaram essa previsão a pertencer a eles próprios em particular, e muitos dos sábios foram assim enganados em sua determinação. Agora esse oráculo certamente denotou o governo de Vespasiano, quem foi nomeado imperador da Judéia. Aí eu pergunto, quem é esse oráculo? Quem poderia ser esse oráculo ambíguo? Entendeu? Nenhum estudioso explicou isso até hoje. Nós vamos explicar quem é esse oráculo ambíguo que previu os governantes flavianos. O problema, já te dou a palavra, o problema em relação à parábola dos talentos não é o seu significado, mas sim porque uma passagem que consta no livro Guerra dos Judeus, referente aos flavianos, foi colocado na boca do personagem fictício Jesus. Seus evangelhos foram escritos apenas no segundo século. Qual a intenção do autor em homenagear a família dos flavianos? É o que pensamos, sob censura e salvo melhor juízo. Tá? A pergunta que eu faço para o pessoal é: se as parábolas dos sinóticos eles se referem aos flavianos, quem teria mais interesse em colocar na boca do JC? Os apologistas do século II, ou dois, os próprios flavianos, tá? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês responderem. Eu, na verdade, o que me inquietou mais foi a pergunta do Luiz, quando ele perguntou aí por que 2 sinóticos. Porque mais 2, né? E essa pergunta, ela, até há algum tempo, ela me martelou por muito tempo. Porque quando a gente começa a analisar que existe um livro falando do mesmo assunto de forma um pouco diferente, a gente vai percebendo que esses livros eles vão sendo construídos e a narrativa ela vai tomando corpo. Então, não há razão deles serem sinóticos se eles não forem
um só. Uhum. Então, Marcos ele é escrito primeiro, rapidamente, sem introdução, sem detalhes, escrito com um grego muito rápido, um caísmo exacerbado, que é um registro da escrita do Marcos, os cai, e, conjunção aditiva, e, como se fosse alguém realmente incipiente, implume no aprendizado do grego. Olha aí, ó, como você sabe, Fábio Luiz. É isso aí, Scania. O Francis é um cara inteligente, você e o Primo Antônio muito bom. Obrigado, grande Fábio. Então, a gente vai percebendo que o Marcos ele tem um conteúdo original. O Mateus vem junto com o Lucas, com esses livros, e vem tampando, corrigindo a narrativa que estava sem estar completa. Então, Marcos vem, por exemplo, sem a infância de Jesus. Vem Mateus e supre essa lacuna. Vem Lucas e completa outros sentidos. A gente poderia passar aqui lives e mais lives apresentando esta completude, este sentido sendo completado, consertado, ajustado pelo evangelho posterior. E aí vem Lucas e diz que muitos ouvem, que empreenderam uma narrativa. Então, veja bem, Lucas fala aqui que várias pessoas empreenderam uma narrativa diegesin. Então, esse diegesin, que é esta narrativa, que é esse registro, é uma mensagem única para todos esses fatos. Então, quando a gente vê os evangelhos sinóticos, a gente percebe que Lucas ia arrematar, exatamente explicar que vários autores estiveram empenhados nesta narrativa. E ele vem como esta última narrativa para fechar o pacote. E eu estou aqui escrevendo um artigo científico, Francis, que eu já mostrei para você aqui, e eu vou mostrar para o mundo o que é que Marcos está falando aqui nesse versículo primeiro. Esse versículo primeiro aqui não é o que as nossas traduções estão apresentando. Creiam nisso. Vou escrever esse artigo, vou publicar esse artigo e vou mostrar que um versículo primeiro aqui, essa palavra, vou logo dizer aqui, ó, quem conhece grego, já vai ver, vou lhe dar assim, insumo para você me refutar. Essa palavra aqui, a última palavra do versículo 1 de Marcos, do prólogo de Marcos. Pragma. Essa palavra aí que é traduzida como fatos. Então, o que é que Lucas está dizendo? Visto que muitos, o autor de Marcos, o autor de Mateus, ou os autores de Mateus, muitos empreenderam uma narração coordenada de eventos, de assuntos de interesse do imperador. Assuntos de interesse real. Pragma é isso. Alabai, paga, pragma é isso. Então, o que Lucas está dizendo aqui, ele está colocando as cartas na mesa. E ele está afirmando que essas pessoas que antecederam ele, como o autor de Marcos, como os autores de Mateus, eles buscaram empreender uma narração. Então, aqui, ao contrário do que os acadêmicos têm falado aí, inclusive pessoas têm falado aí nos seus canais, aqui não é justificativa para evangelhos apócrifos. Ele está falando aqui de uma única narrativa, para a qual alguns autores empreenderam esforços para registrar fatos de interesse real. Claro que não tem aqui interesse do imperador aqui no texto original, porque esses fatos, esse pragma, é assunto de interesse do gestor político.
que pode ser um rei, que pode ser um cônsul, ou que pode ser o imperador. Então, esses fatos aqui, que Lucas está registrando de forma coordenada, segundo aqui a primeira leitura linear, que a palavra aí não é essa, esses fatos aqui não são fatos, não são acontecimentos normais. Veja que Lucas diz aqui, ó, que entre nós se realizaram. Peraí. O autor de Lucas não foi apóstolo nenhum. Como é que ele diz que entre nós se realizaram os fatos que ele vai narrar? Então, aqui não se está se tratando de fatos, de acontecimentos. Aqui está se tratando de assuntos de interesse real. E eu vou mostrar isso, porque essa palavra ela foi utilizada em outros momentos exatamente para assuntos de interesse do gestor político. E como é que eu sei que esses fatos aqui eles estão se referindo a esses assuntos? Como? É só olhar para o versículo em que Lucas diz claramente a quem ele está remetendo esta carta, este documento. E ele não nega, ele está remetendo ao excelentíssimo Teófilo. Esse excelentíssimo, esse pronome de tratamento, Kratistos, ele identifica que o destinatário deste evangelho é um romano, é uma autoridade romana. Então, nós temos aqui já dois elementos. Temos aqui pragma, que eu vou mostrar para o Brasil e para o mundo, que esse pragma aqui não são fatos e nem eventos, porque aí eu vou. Quem traduzir assim vai ter que explicar como é que Lucas está se colocando dentro desses eventos aí. Entre nós se realizaram. Entre nós quem? Fatos que entre nós se realizaram negativo. Esqueça essa tradução. O que Lucas está dizendo claramente é que uma autoridade romana pediu a ele para escrever assuntos de interesse do imperador. E ele o fez obedecendo, inclusive, uma ordem. Uma ordem. Muito embora, na maioria das Bíblias, não exista essa palavra, essa tradução, algumas trazem que Lucas está obedecendo uma ordem. Ou seja, o que é que Lucas está dizendo? Marcos tentou fazer, Mateus tentou fazer, mas o meu aqui é o correto. Então, o evangelho sinótico ele não tem sentido. Os evangelhos sinóticos não têm sentido se fossem documentos diferentes uns dos outros. Eles foram escritos para que o posterior substituísse o anterior. É isso que Lucas está dizendo. Ou seja, aquele episódio ali do homem nu citado por Marcos, vamos tirar aquilo. Não, aquilo não caiu bem, não. O homem nu, o que é que tem homem nu em pleno momento que antecede a crucificação, momento tão sublime, aparece o homem nu, tira o homem nu. Então vem Mateus e tira o homem nu, vem Lucas e permanece. Ou seja, vai se ajustando os assuntos. Os evangelhos sinóticos foram escritos para que eles se compusessem em um único documento. E é isso que eu vou propor para a comunidade acadêmica, para os teólogos, e vou apresentar a minha opinião. Quem quiser que me refute. Tá certo? É isso que vai acontecer. Então, respondendo aqui a pergunta do Luiz, por que evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos não teriam sentido se eles não fossem uma correção daquele livro, daquela obra que o precederam. É por isso que a gente vê o posterior sempre numa visão teológica mais completa do que o anterior. O posterior vem arrumando os primeiros, né? Marcos tinha um objetivo, foi escrito às pressas porque tinha um objetivo e a gente vai mostrar esse objetivo. E aí vem Mateus, escreve mais alguma coisa, aí Lucas vem arrumando Mateus e Marcos, né? Exatamente. Então, eu estou convencido disso. Francis, esse artigo científico que eu estou produzindo aqui, com farta bibliografia, um referencial teórico aprofundado, um referencial bibliográfico, um referencial teórico direcionado, eu vou apresentá-los
os referenciais neste artigo e vou publicar. E vou mostrar que os romanos estão muito mais entrelaçados nos evangelhos do que o que a gente pensa. E neste versículo aqui, Lucas 1, estão sendo desonestos os tradutores. Da mesma forma como acontece com a deusa Asherá, esposa de Jeová, que é traduzida por diversas formas, menos como Asherá. Então, os tradutores colocam lá poste-ídolo. Não tem poste-ídolo no hebraico. Então, parece que existe uma convenção, um padrão entre esses tradutores. Parece não, existe. De sorte que algumas traduções, elas, durante o tempo, elas se consagram e parece que é um absurdo propor uma outra coisa. O cara diz assim, esses dias um irmão disse para mim que eu estava descobrindo a roda. Quer dizer, você demorou 2000 anos para descobrir isso? Se nesses 2000 anos ninguém descobriu, agora você descobriu? Alguém pode perguntar isso? Aí eu devolvi a pergunta para ele. Eu disse, ué, e por que o seu protestantismo demorou 1500 anos para aparecer? Devia permanecer com a Igreja Católica, que é a verdadeira, a fundamental, a inicial, a romana, a que deu origem, a que compilou as obras. Quando a fonte ela está embotada, o rio ele passa por diversos obstáculos, ele se purifica à medida em que ele passa pelos obstáculos. O rio é assim, uma água ela fica cristalina com o decorrer do tempo. E o rio, nós sabemos, ele está embotado. E devo dizer para os amigos que me ouvem que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o nosso objetivo aqui não é desfazer da mensagem do Evangelho. Porque quem está desfazendo da mensagem do Evangelho são as lideranças religiosas que descontextualizam a mensagem deste Evangelho e diz que ela serve para você. Então, nós, efetivamente, estamos dissonantes com essas lideranças, isso é verdade, mas não com os evangelhos, porque o seu verdadeiro contexto é esse que nós estamos representando aqui. É um contexto que tem início, meio e fim. E o final dos sinóticos é a Guerra de 70. Depois, o que João, o autor de João, vem fazer, o que o autor de Atos vem fazer, que é o mesmo de Lucas, o que o Paulo vem fazer, quer dizer, o suposto Paulo, que não existe Paulo nenhum, o que o autor de Apocalipse vem fazer, são obras a posteriori, que vêm no sentido de manter viva a esperança. Ou seja, veio Pedro e disse, espera aí, rapaz, um dia é como 1000 anos, calma, vocês estão esperando aí, ele não voltou, mas tenha calma, porque a gente pode ter um outro conceito aqui, essa terminologia, ela tem uma outra acepção, um campo semântico mais amplo. Aquilo que era um dia pode ser 1000 anos. Então nós temos que ter calma com isso. Ou seja, mantendo a esperança dos cristãos acesa para criar religião e manter uma comunidade. Mas não foram os sinóticos que criaram a religião. Os autores dos sinóticos tinham prazo de validade. E o prazo de validade era a guerra. E devo dizer, isso aqui é um exemplo didático sensacional. O Uruguai. Um livro escrito com o mesmo objetivo dos evangelhos sinóticos. Responsabilizar os perdidos da guerra pela sua própria guerra que os exterminou aqui. Segundo eles, responsáveis, segundo Basílio da Gama, os responsáveis pela destruição dos índios aqui na América são os próprios índios que acreditaram nos jesuítas. São os próprios jesuítas, sendo que o autor era um jesuíta, da mesma forma como José, que era judeu, e depois responsabiliza os judeus pela guerra que aconteceu e os exterminou. Então, o Uruguai, ele realmente é um livro... com muita sorte eu tenho encontrado esse livro aqui. Muita sorte, porque ele faz o mesmo efeito dos evangelhos sinóticos. Agora, perceba, ninguém fica
com o Uruguai, buscando aqui personagens para fazer adoração, para criar comunidade evangélica ou cristã, para ganhar dinheiro. Ninguém usa isso, mas usam os sinóticos, porque os sinóticos tiveram uma fama imperial, um interesse imperial, um interesse, uma simbiose que acontece não no quarto século, mas desde o primeiro século, que esse assunto, esse Messias judaico, na verdade, está misturado com a elite romana. Por quê? Uma história de um judeu está tão intrinsecamente ligada às autoridades romanas, tão pouco tempo que esse judeu viveu. Ou seja, uma geração já estava esse assunto rodando em Roma, na capital do Império Romano. É estranho isso. Então, é um indício para que você que esteja me ouvindo perceber que esta literatura ela é muito mais romana do que aquilo que a gente comumente acredita e pensa. Então é isso, pessoal. Então, assim, como eu mostrei para vocês hoje nessa parábola de Lucas, vocês puderam ver que ela faz parte do livro Guerra dos Judeus, ou seja, o autor de Lucas, ele tinha o livro de Guerra dos Judeus do lado dele. Então, as parábolas, não só de Lucas, mas todas são referentes aos flavianos. Tá? Então, é anacrônico isso. Isso prova o quê? Prova que os flavianos, e não os apologistas do segundo século, teriam escrito os evangelhos. Tá? A ideia de que ninguém comenta, ninguém fala sobre os evangelhos do século I sendo escrito, não é porque eles não foram escritos, é porque, como eu mostrei já em algumas passagens, as mensagens de Jesus é sobre violência, sobre guerra, e não era interesse de quem estava criando a religião. Quem está criando a religião é Clemente de Roma, Titus Flavius Clemens, o autor de Paulo e os outros. Então, eles não podiam usar esses três evangelhos. Então, eles começam a criar outros, tá? E aí que entra o Didaquê, o João e os apócrifos, entendeu? Porque eles estão criando outra narrativa. Tá? Então, é por isso que não se utilizam tanto os três, porque o teor deles é violência, guerra, tá? Então, essa é a mensagem. Então, pensem nisso, tá? Quem teria interesse em escrever os evangelhos e colocar parábolas de violência falando dos flavianos na boca de Jesus? Os próprios flavianos ou os apologistas do século II? Então, essa é a minha fala final, tá? Então, Primoteu, dá a sua palavra final aí. Quero agradecer aí ao Francis, né, por me convidar aí para participar com ele aqui, né, ensinar um pouco do que eu estou aprendendo, né, porque ainda estou aprendendo muito, sei praticamente nada, né. Agradecer o pessoal do chat aí que ficou com a gente, né, inclusive quando o inimigo tentou derrubar outra live, o pessoal veio para cá, né. Os sicários. O espírito dos sicários. Mas deu tudo certo. E é isso, entendeu? A gente vai estar nessa pegada aí. Eu não sei até quando o meu contrato vai vigorar aqui nessa empresa. Se depender do Scania e o meu é vitalício. Até você abrir seu canal, né? Aí você vai abandonar a gente, né? Você pode até ver pela vestimenta. Os funcionários vestem cinza e o CEO veste preto. Entendeu? Você pode ver até pela vestimenta aqui o nível hierárquico de cada um. Os servos. Os servos do Scania. Valeu, primo. Pode falar. Joia. Não, bom, finaliza então aí. A gente passa para o Scania finalizar também. Dá uma pequena filosofada aqui, né? Que eu sou mente da filósofa. Né? O pessoal até me... Troca o disco, macho, troca o disco. Fala a mesma filosofia sempre, né? Troca o disco, só tem isso para falar. Aí eu vou trazer... Essa não é minha, né? Mas também não sei de quem é. É uma que fala assim, que eu acho que cabe o que está sendo dito aqui. É uma que fala assim... Libertei 1000 escravos. Eu poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos, né? Porque tem muita gente vivendo nessa escravidão da religião, mas nem sabem que são escravos, porque nem sabem como a religião foi criada, entendeu? Então, a nossa função aqui é mostrar que ela é um escravo, e depois que ela vê que ela é um escravo, ela saber como ela pode ser livre da religião, entendeu? E é isso aí. Scania, suas palavras finais aí.
Obrigado a todos pelo carinho. Não tive como ler aí as mensagens, né? Mas a todos que comentaram aí, muito bom, viu? Muito bom e a gente estamos juntos. Maravilha. Então, pessoal, obrigado pessoal do chat aí que votou com a gente. E a gente volta em uma próxima. Fui. O Novo Testamento em seu verdadeiro contexto.